Meu nome é Mariana Costa, tenho 32 anos. E até 3 dias atrás, eu pensava que sabia o que era sentir traição. Isso foi antes de abrir a porta da minha própria casa, após encurtar uma viagem de negócios e encontrar meus pisos cobertos de plástico, paredes parcialmente demolidas e minha irmã Aline parada no meio da cozinha, segurando uma marreta com um sorriso. Estamos reformando antes de nos mudarmos, ela disse, enquanto o marido e os sogros riam atrás dela. Eu preciso levar vocês um pouco ao passado para que entendam por que encontrar minha irmã demolindo minha casa me atingiu tão profundamente. Sou executiva de marketing em uma agência digital em São Paulo, ali pela Faria Lima. Esta casa, meu lindo sobrado de 3 quartos no bairro de classe média, não me foi dada. Economizei por 10 anos a fio. Morei em uma kitnet minúscula, peguei bicos por fora e finalmente a comprei há 2 anos. Cada prestação do financiamento, cada imposto predial, tudo vem do meu próprio e árduo trabalho. Aline é 5 anos mais nova que eu e desde o dia em que nasceu, foi a princesa da nossa família. Nossos pais a adoravam, davam-lhe tudo o que queria e raramente a disciplinavam. Lembro-me de quando eu tinha 12 anos e Aline, 7. Ela pegou meu suéter favorito, sem perguntar, e derramou guaraná nele. Quando reclamei para nossos pais, eles disseram: Mariana, você é a irmã mais velha. Você precisa dividir com a sua irmãzinha. Isso se tornou o padrão do nosso relacionamento. Meus brinquedos se tornaram os dela. Minhas roupas se tornaram as dela. Minhas conquistas eram celebradas brevemente antes de os holofotes voltarem para o que quer que a Aline estivesse fazendo. Eu aprendi a aceitar essa dinâmica porque amava minha irmã e, honestamente, queria agradar meus pais. À medida que crescíamos, o padrão continuou. No ensino médio, ela pegou meu carro emprestado sem permissão e amassou a porta do passageiro. Na faculdade, pegou o dinheiro da minha carteira sem pedir. Depois da formatura, quando aluguei meu primeiro apartamento, ela apareceu com uma mala após brigar com nossos pais, ficando por 3 meses em vez do fim de semana que havíamos combinado. Apesar de tudo isso, mantive um bom relacionamento com a Aline. Eu dizia a mim mesma que ela era família e que família permanece unida. Nossos pais reforçavam essa mensagem constantemente. Mariana, a Aline te admira. Você precisa ser a responsável. 2 meses atrás, a Aline me ligou chorando. Ela e o marido, Lucas, haviam sido despejados do apartamento. Aparentemente, eles estavam com 3 meses de aluguel atrasado. Lucas havia perdido o emprego na oficina mecânica e o trabalho de meio período de Aline em uma loja de roupas não era suficiente para cobrir as despesas. Eles precisavam de um lugar para ficar apenas por algumas semanas até se reestruturarem. Hesitei. Eu e Lucas nunca nos demos bem. Ele parecia ter ressentimento de mim, talvez porque eu tinha o que a Aline queria: estabilidade financeira e minha própria casa. Ele fazia comentários maldosos sobre meu emprego chique em marketing e como pessoas como eu não entendem o que é trabalho de verdade. Ainda assim, eu não podia deixar minha irmã na rua. Vocês podem ficar no sofá-cama da sala, eu disse a ela, apenas por algumas semanas, enquanto procuram um novo lugar. A Aline estava efusiva de gratidão. Você é a melhor irmã do mundo. Seremos tão quietos que você nem saberá que estamos aqui. E vamos ajudar na casa também. Uma semana depois de se mudarem, a Aline mencionou casualmente que os sogros, a família Pereira, também estavam com problemas de moradia. O proprietário do prédio deles estava vendendo o imóvel e eles precisavam de um lugar para ficar temporariamente. Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou: eu disse a eles que podiam nos visitar aqui às vezes. Tudo bem, né? Eles são praticamente da família. Eu queria dizer não. Minha casa não é grande o suficiente para 5 adultos. Mas Aline olhou para mim com aqueles olhos de súplica, os mesmos que usava com nossos pais quando queria o último brigadeiro ou um brinquedo novo. Tudo bem, eu disse, mas só para visitas curtas. Então recebi o telefonema da minha chefe, Helena. Nossa empresa estava lançando uma grande campanha no Rio de Janeiro e ela queria que eu liderasse a apresentação. Era uma viagem de negócios de 2 semanas e uma enorme oportunidade. O sucesso poderia significar uma promoção à diretora sênior de marketing. Na noite anterior à minha partida, sentei-me com Aline e aquele Lucas para repassar as regras da casa.
Por favor, mantenham o lugar limpo, não deem festas, me liguem se houver algum problema com a casa. E, por favor, lembre-se, isso é um arranjo temporário. Aline acenou entusiasticamente. Claro, vamos cuidar muito bem de tudo. Foque no seu trabalho e não se preocupe conosco. Enquanto arrumava minha mala, eu não tinha ideia de que minha irmã já estava planejando tornar minha casa sua residência permanente. Concordasse eu ou não. O Rio de Janeiro estava lindo naquela primavera. Meu hotel tinha vista para a orla e em outras circunstâncias eu poderia ter apreciado a vista, mas desde o primeiro dia da minha viagem de negócios, algo parecia errado. Os primeiros dias correram bem com a preparação da minha apresentação. Nossos clientes ficaram impressionados com a estratégia de campanha que desenvolvi e Helena já estava sugerindo aquela promoção. Continue assim, Mariana, e estaremos falando sobre uma sala de diretoria quando voltarmos para São Paulo. Ela me disse, mas minhas mensagens para Aline ficaram, em grande parte, sem resposta. Quando ela respondia, as réplicas eram breves e vagas. Tudo certo, ou casa tá boa. Quando tentei fazer uma videochamada para verificar, ela sempre tinha uma desculpa. Estou saindo agora, ou o sinal está péssimo aqui em casa no momento. 5 dias após o início da minha viagem, meu telefone tocou. Era Dona Lúcia, minha vizinha idosa, que morava ao lado há mais de 20 anos. Não éramos particularmente próximas, mas ela molhava minhas plantas quando eu viajava e eu a ajudava a trazer as compras quando a artrite dela atacava. Mariana, querida, eu queria saber se está tudo bem aí na sua casa, disse ela com a voz preocupada. Pelo que sei, sim. Por que a pergunta, Dona Lúcia? Bom, tem havido muito barulho nos últimos dias. Marteladas, furadeiras, o que parecem ser paredes caindo, e há vários carros estacionados do lado de fora todos os dias. Eu vi homens carregando o que pareciam ser louças de banheiro e armários de cozinha. Meu estômago se apertou. A senhora falou com a minha irmã? Eu tentei, querida. Ela disse que você estava fazendo algumas reformas enquanto estava fora. É isso mesmo? Forcei-me a manter a calma. Sim, é isso mesmo. Obrigada por verificar, Dona Lúcia. Assim que desliguei, liguei para a Aline. Ela não atendeu nas 3 primeiras tentativas. Na 4ª, ela atendeu, parecendo irritada. O que foi, Mariana? Estou meio ocupada. O que está acontecendo na casa? Dona Lúcia disse que tem obra rolando. Houve uma pausa e pude ouvir vozes abafadas ao fundo. Ah, estamos só fazendo uma faxina pesada, respondeu Aline com a voz artificialmente alegre. Os pais do Lucas estão ajudando. Queríamos te surpreender com uma casa super limpa quando você voltasse. Faxina pesada não envolve marteladas e furadeiras, eu disse. O Lucas estava só pendurando uns quadros e ajeitando aquela prateleira bamba na cozinha, nada demais. Algo no tom dela não me pareceu certo. Aline, por favor, não faça nenhuma mudança na minha casa sem falar comigo primeiro. Claro que não. Estamos só limpando, prometo. Escuta, tenho que ir. A gente se fala depois, tá? Ela desligou antes que eu pudesse responder. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando nos barulhos que Dona Lúcia descreveu. A evasiva na voz de Aline, os carros estacionados na frente da minha casa todos os dias. Minha irmã tinha problemas com limites, sim, mas ela realmente reformaria minha casa sem permissão? Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Aline. Só deixando sua casa linda. Você vai amar quando vir. Anexo, havia uma foto que fez meu sangue gelar. Mostrava um canto que reconheci como minha cozinha, mas os armários haviam sido removidos e as paredes estavam parcialmente demolidas. Ao fundo, pude ver lonas cobrindo meus móveis. Liguei imediatamente para Helena e expliquei a situação. Me desculpe, mas houve uma emergência em casa. Minha irmã está fazendo reformas não autorizadas na minha casa. Preciso voltar o mais rápido possível. Helena foi compreensiva. Já fizemos a parte difícil da apresentação. A equipe pode cuidar das reuniões de acompanhamento. Emergências familiares vêm em primeiro lugar. Me mantenha informada. Reservei o próximo voo para São Paulo, 3 dias antes do previsto. Eu não disse a Aline que estava voltando para casa. Parte de mim esperava que Dona Lúcia tivesse exagerado, que a foto mostrasse um pequeno reparo em vez de uma reforma completa. Mas, enquanto o avião decolava, recebi outra mensagem de Aline.
Espero que não se importe, mas estamos repintando seu quarto. Lucas acha que a cor atual é muito escura. Durante o voo, eu não conseguia me concentrar em nada. Minha mente fervilhava de perguntas e medos. O que exatamente estava acontecendo com minha casa? Por que Aline faria isso? Qual era a extensão do estrago? O voo de 4 horas pareceu uma eternidade. Ao aterrissar no aeroporto de Congonhas, aluguei um carro em vez de pegar meu aplicativo de transporte habitual. Eu precisava de liberdade para reagir ao que quer que encontrasse. A viagem de Congonhas até meu bairro normalmente levava 40 minutos. Hoje, com minhas mãos apertando o volante tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos, pareceu questão de segundos. Quando virei para a minha rua, meu coração afundou. Havia 4 veículos estacionados na frente da minha casa. O Honda velho de Aline, uma picape que reconheci como sendo de Lucas, uma van grande com Pereira Reformas na lateral e um caminhão carregado com material de construção. Isto não era um pequeno reparo. Era uma reforma em larga escala e eu não havia autorizado nada disso. Fiquei sentada no carro por vários minutos, tentando acalmar meu coração acelerado. Parte de mim queria ir embora, fingir que aquilo não estava acontecendo, talvez ligar para a polícia naquele momento. Mas eu precisava ver exatamente o que estava acontecendo para confrontar a situação de frente. Com as mãos trêmulas, peguei a chave de casa na minha bolsa e me aproximei da porta da frente. Percebi que a campainha havia sido removida, deixando fios expostos em seu lugar. Respirei fundo, destranquei a porta e entrei. O cheiro me atingiu primeiro. Poeira, fumaça de tinta e algo ácido que queimou minhas narinas. Depois veio o choque visual. Minha outrora bela entrada estava irreconhecível. O piso de madeira que eu havia restaurado com tanto carinho estava coberto por lonas plásticas e respingado de tinta. As paredes estavam parcialmente sem a pintura cinza de bom gosto, com manchas de um amarelo berrante em seu lugar. Avancei pela casa, cada passo revelando mais devastação. Os móveis da sala de estar haviam sido empurrados para um canto e cobertos com lençóis. Amostras de tinta cobriam uma parede inteira em cores que eu jamais escolheria. Laranja vibrante, verde-limão e um roxo tão escuro que era quase preto. Mas foi o banheiro que realmente me horrorizou. A porta havia sido removida das dobradiças e lá dentro aguardava a destruição completa. Minha elegante banheira de pés, na qual eu havia esbanjado como um presente de boas-vindas para mim mesma, tinha sumido. O vaso sanitário estava desconectado e jogado no corredor. A bancada de mármore que instalei há apenas 6 meses havia sido estilhaçada. Seus restos estavam amontoados em um canto. Com pavor crescente, segui para a cozinha, meu cômodo favorito da casa. O espaço onde eu havia recebido jantares, aperfeiçoado a receita de lasanha da minha avó e passado manhãs de domingo tranquilas com café e palavras cruzadas, estava completamente transformado. As bancadas de quartzo tinham sido arrancadas. Meus armários planejados haviam sumido. Até o piso de madeira havia sido parcialmente rasgado, expondo o contrapiso. Os eletrodomésticos de inox que eu havia economizado para comprar estavam desconectados e empurrados para o centro da sala. Parada no meio desta zona de desastre estava minha irmã Aline, vestindo um macacão respingado de tinta e segurando o que parecia ser um projeto de design. Ao lado dela estava o marido, Lucas, sorrindo de canto enquanto se apoiava no que restava da minha ilha de cozinha. Atrás deles, os pais de Lucas, os Pereiras, estavam orientando 2 trabalhadores que mediam o espaço onde minha geladeira estivera. Por um momento, ninguém me notou. Fiquei congelada em choque, incapaz de compreender a completa violação do meu lar. Então, Aline levantou a cabeça e me viu. Em vez de culpa ou constrangimento, seu rosto se iluminou de empolgação. "Mariana, você voltou mais cedo!" Ela exclamou, como se eu tivesse acabado de interromper uma festa surpresa de aniversário, em vez da demolição não autorizada da minha casa. "Queríamos ter feito mais antes de você voltar." "O quê? O que vocês fizeram com a minha casa?" Consegui sussurrar, minha voz embargada pela emoção. Aline abriu os braços, gesticulando para a destruição ao nosso redor. "Estamos reformando antes de nos mudarmos. Não é empolgante? Os pais do Lucas são empreiteiros, então estão nos dando um preço incrível." "Nos mudarmos?"
repeti, certa de que tinha ouvido mal. Lucas avançou, passando com o braço em volta de Aline. Pensamos que já que você é tão ocupada com seu emprego chique e viaja tanto, não se importaria se fizéssemos deste lugar nosso lar permanente. Aline sempre amou este bairro. A senhora Pereira, uma mulher de aparência severa com cabelo tingido de loiro artificial, balançou a cabeça em aprovação. O layout estava todo errado para uma família, de qualquer forma. Muitos cômodos pequenos. Estamos abrindo tudo, deixando mais moderno. O senhor Pereira acrescentou. Aquele banheiro estava terrivelmente datado, e quem precisa de banheira hoje em dia? Estamos colocando um box muito mais prático. Todos olharam para mim com expectativa, como se esperassem minha gratidão. Quando não respondi imediatamente, eles trocaram olhares e caíram na gargalhada, como se meu choque fosse a coisa mais divertida que haviam visto o dia todo. Sua cara! Lucas zombou. Parece que viu um fantasma. Aline enxugou lágrimas de riso. Não se preocupe, maninha. Sabemos o que estamos fazendo. Este lugar vai ficar incrível quando terminarmos. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Essas pessoas invadiram minha casa, destruíram minha propriedade e agora riam da minha angústia. 1000 respostas passaram pela minha mente, de gritar a chamar a polícia imediatamente. Em vez disso, eu disse a única palavra que conseguia articular. Ok. Então me virei e caminhei para o meu quarto, precisando de um momento sozinha para pensar. Mas até este santuário havia sido violado. Minha cama tinha sido empurrada para o centro do cômodo e coberta com uma lona plástica. As gavetas da minha cômoda estavam abertas, com roupas caindo para fora. As paredes haviam sido preparadas para pintura, com o verde sálvia que escolhi cuidadosamente coberto de primer. Abri meu guarda-roupa para encontrar meus pertences pessoais, jogados desordenadamente dentro. Álbuns de fotos, livros e lembranças de viagens internacionais estavam amontoados em pilhas desorganizadas. Procurei freneticamente pela caixa de madeira que continha minhas posses mais preciosas, o anel da minha avó, cartas do meu falecido pai e fotografias muito especiais para serem digitalizadas. Após 10 minutos de busca desesperada, encontrei-a debaixo de uma pilha de casacos de inverno. O fecho estava quebrado e, por dentro, vários itens estavam faltando, incluindo o medalhão de ouro da minha avó. Com as mãos trêmulas, sentei-me na beirada da minha cama coberta e tentei organizar meus pensamentos. Isso não era apenas uma reforma. Era uma tomada, uma hostil. Houve uma batida na porta do quarto e Aline entrou sem esperar por uma resposta. E aí, o que você achou? Ela perguntou, gesticulando para o caos do meu quarto. Estamos pensando em azul claro para as paredes e vamos nos livrar dessa escrivaninha velha. Lucas precisa de espaço para o setup de games dele. Aline, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Quem deu permissão para você reformar a minha casa? Ela riu, como se eu tivesse contado uma piada. Ah, Mariana, conversamos sobre isso. Você disse que poderíamos ficar aqui. Eu disse que vocês poderiam ficar temporariamente no sofá-cama. Eu nunca disse que vocês poderiam se mudar permanentemente. E eu definitivamente nunca disse que vocês poderiam destruir a minha casa. O sorriso de Aline vacilou ligeiramente. Mas você nunca está aqui. De qualquer forma, está sempre trabalhando ou viajando. Não faz sentido você ter esta casa enorme só para você quando nós precisamos do espaço. Esta é a minha casa. Eu disse com firmeza. Eu paguei por ela. Meu nome está no financiamento e na escritura. Não seja tão egoísta, respondeu Aline, sua voz assumindo o tom choroso que ela usava com nossos pais. Nós somos família. O que é seu é meu, certo? Foi o que mamãe e papai sempre disseram. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu preciso que vocês parem as reformas imediatamente. Esta não é a sua casa para mudar. A expressão de Aline se endureceu. Bem, é tarde demais para isso. O banheiro já está destruído e fizemos depósitos com os empreiteiros. Além disso, os pais do Lucas estão investindo muito dinheiro nessas melhorias. Melhorias que eu não pedi nem queria, eu apontei. Ela deu de ombros. Você vai nos agradecer quando estiver pronto. A casa valerá mais. E quem estará morando nesta casa mais valiosa? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Todos nós, é claro. Uma grande família feliz. Ela não me olhou diretamente nos olhos.
Enfim, temos que voltar ao trabalho. Os rapazes do piso vêm amanhã para falar sobre o porcelanato. Quando ela se virou para sair, perguntei: onde devo dormir esta noite? Minha cama está coberta de plástico e o banheiro está inutilizável. Aline olhou para trás com descaso. Ah! Montamos um colchonete no quartinho de despejo, só temporariamente enquanto a obra está sendo feita. Ou você pode pegar um hotel. Imagino que você possa pagar, com seu salário de executiva. Com isso, ela saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei sentada em silêncio atordoado, tentando processar não apenas a destruição do meu lar, mas a total desconsideração pelos meus sentimentos, minha propriedade e meus direitos. Algo que Aline havia dito me pareceu estranho. Conversamos sobre isso. Ela havia alegado, mas nunca conversamos. Nem uma vez ela mencionou reformas ou se mudar permanentemente. Ela estava me manipulando ou realmente acreditava que tínhamos tido essa conversa? De qualquer forma, eu precisava entender exatamente o que estava acontecendo e por quê, e precisava de provas antes de decidir o que fazer em seguida. Depois de me recompor, decidi coletar mais informações antes de confrontar Aline e a família dela novamente. Fingi aceitar a situação, dizendo-lhes que precisava resolver algumas pendências após o voo. Na verdade, sentei-me no meu carro no final da rua, fazendo ligações para meu banco e seguradora para verificar se havia alguma atividade em comum. O que descobri me alarmou ainda mais. Alguém tentou acessar minha conta poupança 3 vezes na semana passada, embora, felizmente, minha senha complexa os tenha impedido de ter sucesso. Minha seguradora me informou que alguém alegando ser eu havia ligado para adicionar pessoas extras à minha apólice de seguro residencial, mas não conseguiu fornecer as respostas de segurança. Por volta das 6 da tarde, vi os pais de Lucas partirem na van. 1 hora depois, os trabalhadores foram embora. Esperei mais 30 minutos antes de retornar silenciosamente à casa, usando minha chave para entrar pela porta dos fundos, que dava diretamente para a cozinha. Pude ouvir vozes vindas da sala de estar. Aline, Lucas e o que parecia ser o pai de Lucas, que devia ter voltado. Rastejei para mais perto, ficando fora de vista, e comecei a gravar no meu celular. A demolição do banheiro foi ótima hoje, Lucas estava dizendo. Amanhã atacamos o quarto principal. Estou pensando em transformá-lo no nosso quarto. E podemos usar o segundo quarto para a mãe e o pai. E a Mariana? Aline perguntou, embora seu tom sugerisse que esta era uma preocupação menor. Lucas bufou. E ela? Ela nunca está aqui? De qualquer forma, ela pode ficar com o quarto pequeno perto da área de serviço, se é que vai ficar por perto. Ela parecia bem chateada mais cedo, disse Aline, com um toque de preocupação na voz. Quem se importa? Respondeu o Sr. Pereira rispidamente. Depois que colocarmos dinheiro suficiente nas reformas, ela não pode simplesmente nos botar para fora. Teremos valorização no imóvel. Meu amigo do escritório de advocacia diz que isso se chama posse construtiva ou algo assim. Lucas acrescentou. Se melhorarmos a propriedade e morarmos aqui por tempo suficiente, podemos reivindicar direitos sobre ela. Eu me senti enjoada. Eles não estavam apenas reformando sem permissão. Eles estavam ativamente tentando tomar minha casa de mim. Eu encontrei alguns dos documentos financeiros dela no escritório em casa, Aline disse casualmente. As prestações do financiamento dela são menores do que o que estávamos pagando de aluguel naquele apartamento caindo aos pedaços. Vamos economizar muito dinheiro morando aqui. Você encontrou a escritura, como eu pedi? Perguntou o Sr. Pereira. Ainda não, mas eu tenho a certidão de nascimento dela e o CPF. Encontrei-os naquela caixa de madeira no armário dela, junto com umas joias antigas. Pensei que poderíamos vender para ajudar a pagar pelos novos eletrodomésticos da cozinha. Meu sangue gelou. Eles haviam roubado meus documentos de identidade e as joias da minha avó. Isso não era mais apenas uma violação de limites. Era crime. E se a Mariana não concordar? Perguntou Aline, manifestando o que parecia ser sua primeira preocupação real. Lucas riu. Ela sempre te dá o que você quer, no final. Seus pais se certificaram disso, não é? Pobre Mariana, sempre tendo que dividir com a irmãzinha. Além disso, acrescentou o Sr. Pereira, quem vai querer morar em uma zona de construção? A reforma levará meses. Ela vai se cansar do barulho e da poeira e se mudar por conta própria. Aí é só não deixarmos ela voltar. Eu falei com seus pais ontem, disse Lucas a Aline.
Eles acham ótimo que vamos morar todos juntos. Sua mãe disse que a Mariana precisa apoiar a família, como sempre fez. Eles vêm nos visitar no próximo fim de semana, respondeu Aline. Podemos mostrar os planos da reforma para eles então. Eu tinha ouvido o suficiente. Cuidadosamente, recuei até a porta dos fundos e saí novamente. No meu carro, reproduzi a gravação, certificando-me de que havia capturado a conversa deles claramente. Havia capturado. Minha mente estava a mil. Minha própria irmã estava conspirando para roubar minha casa, com a aparente bênção de nossos pais. Eles haviam pegado meus documentos pessoais, roubado heranças de família e planejado tornar minha vida tão desconfortável que eu deixaria meu próprio lar. E estavam usando alguma interpretação distorcida de lealdade familiar para justificar tudo isso. Dirigi até um hotel próximo e fiz o check-in para passar a noite. No silêncio anônimo do quarto, desabei, permitindo-me sentir todo o peso da traição. Chorei até não ter mais lágrimas, então lavei o rosto com água fria e encarei meu reflexo no espelho do banheiro. Eles não vão tomar o que é meu, disse a mim mesma com firmeza. Nem minha casa, nem minha identidade, nem minha paz de espírito. Abri meu notebook e comecei a pesquisar. Primeiro procurei sobre posse construtiva e descobri que o que Lucas havia descrito era uma distorção das leis de uso capião, que não se aplicariam a esta situação de qualquer maneira. Em seguida procurei advogados especializados em direitos de propriedade e roubo de identidade. À meia-noite, eu tinha um plano. Não seria fácil e provavelmente danificaria permanentemente meu relacionamento com Aline e possivelmente com meus pais, mas eu tinha sido levada longe demais. Era hora de me defender, mesmo contra a família. Antes de dormir, fiz mais uma ligação para Dona Lúcia, minha vizinha. Mariana, querida, você está bem? Conseguiu voltar para casa? Sim, Dona Lúcia, estou em casa. Eu estava pensando, a senhora estaria disposta a fazer um depoimento sobre a obra que observou na minha casa e, possivelmente, testemunhar que nunca me ouviu dar permissão para reformas? Houve uma pausa. Então Dona Lúcia disse com firmeza. Com certeza, o que aquela moça está fazendo com sua linda casa é uma vergonha. É só me dizer o que precisa. Pela primeira vez, desde que abri a porta da frente para o caos, senti um vislumbre de esperança. Eu não estava sozinha nesta luta. Passei uma noite inquieta planejando meus próximos passos. De manhã, eu estava exausta, mas resoluta. Tomei um banho, vesti roupas limpas e comecei a fazer as ligações que dariam início ao meu plano. Minha primeira ligação naquela manhã foi para a doutora Camila Albuquerque, uma advogada especializada em disputas de propriedade que encontrei por recomendação de um colega. O escritório dela concordou em me receber imediatamente quando expliquei a urgência da minha situação. Camila era uma mulher perspicaz e direta, na casa dos 40 anos, que ouviu atentamente enquanto eu descrevia o que havia acontecido e reproduzia a gravação que fiz. Isso é ultrajante, mas também legalmente acionável de várias maneiras, ela disse quando terminei. Construção não autorizada, roubo de identidade, apropriação indébita de propriedade, possível fraude. Precisamos agir rápido. Desenvolvemos um plano abrangente. Primeiro, documentaríamos tudo minuciosamente. Segundo, protegeríamos minhas informações financeiras e pessoais. Terceiro, prepararíamos avisos legais. E, finalmente, envolveríamos as autoridades policiais. Pegar seus documentos pessoais e joias é roubo, Camila explicou. A construção não autorizada é dano à propriedade e invasão, apesar da sua permissão inicial para que ficassem temporariamente. E as declarações gravadas deles mostram clara intenção de te defraudar de sua propriedade. Do escritório de Camila, fui diretamente ao meu banco. Encontrei-me com o gerente da agência e expliquei a situação. Fechamos todas as minhas contas existentes e abrimos novas com medidas de segurança aprimoradas. Coloquei um bloqueio no meu crédito e configurei alertas de fraude. Em seguida, visitei a delegacia de polícia local para registrar um boletim de ocorrência sobre o roubo dos meus documentos de identidade e joias. A delegada que tomou meu depoimento, delegada Fátima, ouviu com simpatia. Situações familiares podem ser as mais difíceis, ela disse. Mas o que eles estão fazendo é claramente ilegal. Enviaremos policiais com você amanhã de manhã para documentar os danos e recuperar sua propriedade roubada. Amanhã?
Perguntei, ansiosa para agir mais rapidamente. A delegada Fátima acenou com a cabeça. Precisamos preparar a papelada adequada e, honestamente, é melhor deixá-los continuar pensando que estão se safando. Documente tudo o que fizerem nesse meio tempo. Passei o resto do dia cuidando de assuntos práticos. Encontrei um apartamento de aluguel por curta temporada onde eu poderia ficar, se necessário. Entrei em contato com a minha seguradora residencial para relatar as reformas não autorizadas. Falei com minha chefe, Helena, para atualizá-la sobre a situação e solicitar mais alguns dias de folga, o que ela prontamente concedeu. Tire o tempo que precisar, ela disse. Seu lar está em jogo. Também liguei para a prefeitura e confirmei o que suspeitava. Nenhum alvará havia sido solicitado para reformas no meu endereço. O fiscal com quem conversei, fiscal Marcelo, estava particularmente preocupado com possíveis violações do Código de Obras. Reformas de banheiro e cozinha sem permissão podem ser perigosas e custosas de corrigir. Ele explicou. Enviaremos alguém para inspecionar a propriedade amanhã, juntamente com a polícia. No final da tarde, eu tinha mais uma ligação difícil a fazer para meus pais. Eu temia esta conversa, sabendo que eles tinham um ponto cego quando se tratava de Aline. Ainda assim, eles precisavam ouvir a verdade de mim antes que Aline inventasse a versão dela dos acontecimentos. Minha mãe atendeu no terceiro toque. Mariana, Aline nos disse que você voltou da sua viagem mais cedo. Está tudo bem? Não, mãe, nem tudo está bem, respondi, minha voz firme. Aline e Lucas essencialmente destruíram minha casa sem permissão. Eles pegaram meus documentos pessoais e algumas das minhas joias. Eles estão planejando me forçar a sair e tomar conta do meu lar. Houve um longo silêncio. Então minha mãe suspirou. Tenho certeza de que não é tão ruim assim, querida. Aline disse que eles estão apenas ajudando a arrumar algumas coisas enquanto você está ocupada com o trabalho. Você sabe como ela gosta de decoração. Isso não é decoração, mãe. Meu banheiro está destruído. Minha cozinha está parcialmente demolida. Eles tomaram conta do meu quarto e empurraram minhas coisas para dentro dos armários. Eles roubaram o medalhão da vovó. Tenho certeza de que ela estava apenas pegando emprestado, disse minha mãe, com desdém. Vocês duas sempre dividiram tudo. Eu nunca dividi minha casa com ela. Eu nunca dei permissão para nada disso. A voz da minha mãe se endureceu. Família ajuda família, Mariana. Você tem aquela casa grande só para você, e Aline e Lucas precisam de um lugar para morar. Você não pode simplesmente ser generosa por uma vez? As palavras dela me atingiram, mas também confirmaram o que eu havia ouvido na gravação. Meus pais estavam apoiando a tomada da minha casa por Aline. Mãe, eu tenho sido generosa a minha vida inteira, especialmente com Aline. Mas isso vai além da generosidade. Isso é sobre respeito pela minha propriedade e pelos meus limites. Terei que tomar medidas legais se eles não saírem. Medidas legais contra a sua própria irmã? Minha mãe parecia chocada. O que seu pai diria? Ele diria a mesma coisa que a senhora está dizendo, que eu deveria dar a Aline o que ela quiser porque ela é família. Mas eu não posso fazer mais isso, mãe, não com o meu lar. Você vai se arrepender disso, Mariana. Família é tudo o que temos neste mundo. Família deve apoiar uns aos outros, não roubar uns dos outros. Eu respondi. Eu amo a senhora e o papai, mas eu preciso me proteger agora. A ligação terminou com minha mãe em lágrimas e eu me sentindo culpada e resoluta ao mesmo tempo. Eu esperava essa reação, mas doeu mesmo assim. Naquela noite, voltei para o hotel com comida para a viagem e meu notebook. Criei um inventário detalhado de tudo na minha casa, incluindo fotografias de antes do início da reforma. Anotei todas as conversas que conseguia lembrar com Aline sobre ela ficar comigo, enfatizando a natureza temporária do nosso acordo. Também me preparei para o pior cenário, uma batalha legal prolongada. Mapeei minhas finanças, calculando por quanto tempo eu conseguiria arcar com as taxas legais e a moradia temporária, se necessário. Antes de ir para a cama, mandei uma mensagem para a Aline. Vou ficar em um hotel esta noite, já que a casa está inabitável. Precisamos conversar sobre esta situação amanhã. A resposta dela veio rapidamente. Não seja tão dramática, a casa está boa, mas tanto faz. Te vejo amanhã. O tom desdenhoso dela fortaleceu minha determinação.
Por muito tempo, permiti que Aline e meus pais desconsiderassem meus sentimentos e limites. Isso acabava agora. Ajustei meu alarme para as 6 da manhã, sabendo que precisava estar preparada para o que provavelmente seria o dia mais confrontador da minha vida. Ao cair no sono, lembrei a mim mesma que defender-me não era egoísmo, era necessário. Acordei antes do meu alarme, a ansiedade me empurrando para a consciência. Após um banho rápido e café, encontrei a delegada Fátima e o investigador Pedro no estacionamento da delegacia às 7h30. Temos o mandado para entrar nas dependências e recuperar sua propriedade roubada, explicou a delegada Fátima. O fiscal de obras se encontrará conosco lá. Camila, minha advogada, juntou-se a nós, carregando uma pasta de documentos legais. Preparei uma notificação de despejo e uma ordem de cessar e desistir para a construção não autorizada. Ela explicou. Assim que documentarmos tudo, entregaremos esses papéis. Concordamos em chegar separadamente. Eu entraria primeiro com minha chave, seguida pelos policiais e Camila. O fiscal de obras, fiscal Marcelo, chegaria alguns minutos depois para evitar sobrecarregar todos de uma vez. Às 8 da manhã, em ponto, parei na minha garagem. A van e os caminhões dos empreiteiros já estavam lá, junto com a picape de Lucas. Respirei fundo, acalmando meus nervos, e me aproximei da porta da frente. Usei minha chave para entrar e encontrei a casa já agitada de atividade. Trabalhadores estavam carregando entulho do meu banheiro pela sala de estar. O barulho de ferramentas elétricas vinha da cozinha. Aline e Lucas estavam parados na entrada, revisando o que pareciam ser amostras de tecido. Mariana, disse Aline levantando os olhos. Você voltou! Olha essas opções de cortina para passá-la. Estou pensando que o azul marinho ficaria incrível com a nova cor da parede. Antes que eu pudesse responder, a delegada Fátima e o investigador Pedro entraram atrás de mim, seguidos por Camila. A expressão de Aline mudou de surpresa para confusão. Quem são essas pessoas? Eu sou a delegada Fátima, da Polícia Civil, disse a delegada, mostrando seu distintivo. Temos um mandado para revistar estas dependências e recuperar propriedade roubada pertencente a Mariana Costa. Lucas deu um passo à frente, agressivamente. Que diabos é isso? Você chamou a polícia contra nós? Ele me encarou com ódio disfarçado. Eu não dei permissão para reformas, eu disse calmamente. E alguém pegou meus documentos pessoais e as joias da minha avó do meu quarto. Isso é ridículo, Aline gritou. Nós somos família. Estamos apenas ajudando a melhorar sua casa. Camila se adiantou. Eu sou Camila Albuquerque, advogada da senhora Costa. Tenho aqui uma ordem de cessar e desistir para toda a construção não autorizada, bem como uma notificação de despejo exigindo que vocês desocupem as dependências imediatamente. Despejo? Você não pode nos despejar, Lucas gritou. Esta também é a nossa casa. Na verdade, não é, eu respondi. Meu nome é o único na escritura e no financiamento. Vocês foram convidados como hóspedes temporários, não residentes permanentes, e certamente não foram autorizados a reformar. A comoção atraiu a atenção. Os pais de Lucas saíram da cozinha e os trabalhadores pararam suas atividades, observando a cena se desenrolar. O que está acontecendo aqui? Exigiu o Sr. Pereira, o rosto contorcido ao ver os policiais. Naquele momento, o fiscal Marcelo da prefeitura chegou, prancheta na mão. Estou aqui para inspecionar o trabalho de construção sem alvará. Ele anunciou. O caos que se seguiu foi terrível e, ao mesmo tempo, confortante. A delegada Fátima e o investigador Pedro começaram a fotografar os danos na casa, enquanto o fiscal Marcelo examinava o banheiro e a cozinha demolidos, balançando a cabeça em desaprovação. Este trabalho viola vários códigos de obras, ele declarou. Nenhum alvará foi solicitado. Estou emitindo uma ordem de paralisação imediata. Os empreiteiros, parecendo alarmados, começaram a guardar suas ferramentas. Um deles se aproximou de mim diretamente. Fomos informados de que a senhora havia aprovado todo este trabalho. Ele disse, se desculpando. Se soubéssemos que não estava autorizado, nunca teríamos começado. Lucas tentou uma abordagem diferente. A Mariana nos deu esta casa de presente, ele alegou. Ela disse que poderíamos torná-la nossa. Isso é apenas um mal-entendido. Camila ergueu uma sobrancelha. Você tem documentação deste suposto presente? Uma transferência de escritura, talvez?
Foi um acordo verbal, insistiu Lucas. Entre família. Não é assim que funcionam as transferências de imóveis, respondeu Camila secamente. E a senhora Costa tem gravações de você e sua família discutindo o plano de forçá-la a sair de sua própria casa. O rosto de Lucas empalideceu. Aline irrompeu em lágrimas. Você nos gravou, ela choramingou. Como pôde espionar sua própria irmã? Como pôde tentar roubar minha casa? Eu rebati. Como pôde pegar o medalhão da vovó e meus documentos pessoais? A delegada Fátima voltou do meu quarto segurando uma pequena caixa. Encontramos estes no criado mudo do quarto que o senhor e a senhora Pereira estão usando, ela disse, abrindo-a para revelar minha certidão de nascimento, CPF e várias joias, incluindo o medalhão da minha avó. São meus, confirmei, o alívio me invadindo ao ver os itens recuperados. As lágrimas de Aline pararam de repente, substituídas por uma raiva fria. Você sempre foi egoísta, Mariana. Mamãe e papai disseram que precisávamos dividir, mas você nunca aprendeu essa lição, não é? Dividir é voluntário, eu respondi. O que você está fazendo não é dividir, é tomar. Colocamos dinheiro neste lugar, interveio o Sr. Pereira. Já investimos milhares em material. Sem permissão, apontou Camila. Isso não lhes dá direitos de propriedade. Na verdade, vocês podem ser responsabilizados pelo custo de restaurar a propriedade à sua condição original. A situação escalou rapidamente. Lucas começou a gritar ameaças sobre processos e vingança. Aline alternava entre chorar e me acusar de trair a família. A senhora Pereira começou a recolher freneticamente seus pertences pessoais, enquanto o senhor Pereira discutia ruidosamente com o fiscal de obras sobre a qualidade do trabalho não autorizado deles. Durante tudo isso, eu permaneci calma, apoiada pela presença firme de Camila e pela autoridade dos policiais. Quando Lucas se moveu agressivamente em minha direção, o investigador Pedro se colocou entre nós, um aviso claro em sua postura. Vocês têm 2 horas para recolherem seus pertences pessoais e desocuparem as dependências, anunciou a delegada Fátima. Permaneceremos aqui enquanto o fazem. E para onde vamos? Exigiu Aline. Esse não é o problema de Mariana, disse Camila com firmeza. Vocês tinham um lugar para morar antes de decidirem tomar o dela. Enquanto eles relutantemente começavam a recolher suas coisas, Aline fez um último apelo a mim. Mamãe e papai nunca vão te perdoar por isso. É isso que você quer? Destruir nossa família? Por um momento, a dúvida se infiltrou. Eu estava exagerando. Eu estava colocando a propriedade acima da família. Então me lembrei da gravação, o plano insensível deles para me expulsar do meu próprio lar, o roubo dos meus bens mais preciosos. Você destruiu nosso relacionamento quando decidiu roubar de mim em vez de pedir ajuda. Eu disse calmamente. Eu teria ajudado você a encontrar um lugar, talvez até emprestado dinheiro para um depósito. Mas você escolheu o engano e o roubo em vez da honestidade. Aline não teve resposta para isso. Ela se virou e se juntou a Lucas para recolher os pertences deles. 2 horas depois, eles se foram. Os empreiteiros removeram seus equipamentos depois que o fiscal Marcelo conversou com eles sobre as violações de alvará. A delegada Fátima havia tomado depoimentos de todos os envolvidos e me garantiu que investigaria o roubo de identidade e a apropriação de propriedade. Enquanto a viatura policial se afastava, eu estava na minha calçada com Camila e observava minha casa por fora. Parecia a mesma de sempre, um sobrado modesto com janelas azuis e uma porta vermelha. Mas por dentro havia uma devastação que levaria meses e milhares de reais para ser reparada. O que acontece agora? Perguntei a Camila. Agora documentamos tudo para o seguro e potencial ação civil, ela respondeu. Vou solicitar uma ordem de restrição para impedi-los de retornar e você precisará trocar suas fechaduras imediatamente. Eu assenti, exausta, mas aliviada. O confronto havia acabado, mas a reconstrução estava apenas começando, tanto para minha casa quanto possivelmente para meus relacionamentos familiares. Enquanto Camila se afastava, meu telefone tocou. Era minha mãe. Respirei fundo e atendi, pronta para uma próxima batalha. Como você pôde? A voz da minha mãe tremia de raiva. Aline nos ligou chorando. Ela disse que você mandou a polícia expulsá-los para a rua.
É isso que você se tornou, Mariana. Alguém que chama a polícia contra a própria irmã? Apoiei-me no corrimão da varanda, observando o jardim que eu havia plantado na primavera passada. Mãe, Aline e Lucas estavam destruindo minha casa sem permissão. Eles roubaram meus documentos de identidade e as joias da vovó. O que a senhora queria que eu fizesse? Família resolve as coisas em particular. Ela insistiu. Seu pai e eu estamos arrasados. Aline diz que você nem quis discutir isso com ela. Isso não é verdade, eu respondi, mantendo minha voz firme. Eu tentei falar com ela quando cheguei em casa. Ela ignorou minhas preocupações completamente, e eu os ouvi, planejando me expulsar da minha própria casa. Minha mãe zombou. Ela nunca faria isso. Você sempre teve ciúmes de Aline, sempre reclamando que a favorecíamos. A acusação me atingiu, mas eu a reconheci como uma tática de desvio. Mãe, eu tenho gravações das conversas deles. Tenho boletins de ocorrência documentando o roubo e os danos à propriedade. Não se trata de ciúme de infância. Gravações? Você espionou sua irmã? Minha mãe soou escandalizada. Na minha própria casa, que ela estava demolindo sem permissão, eu apontei. Mãe, eu preciso saber. A senhora disse a Aline que estava tudo bem ela reformar minha casa e se mudar permanentemente? Houve uma pausa reveladora. Nós podemos ter mencionado que seria bom se vocês duas pudessem morar juntas. Você tem todo aquele espaço e Aline e Lucas têm passado por dificuldades. Então a senhora incentivou isso? Outra pausa. Não a reforma exatamente, mas sim, pensamos que seria bom para vocês duas dividirem a casa. A confirmação doeu, mas não foi surpreendente. Mãe, eu trabalhei por 10 anos para poder pagar esta casa. Ela é minha. Se a Aline precisa de ajuda com moradia, há maneiras de abordar isso sem tomar minha propriedade. Você parece tão fria falando sobre propriedade e posse. Esta é a sua irmã, e esta é a minha vida, meu lar, meus limites. Respirei fundo. Eu amo a senhora e o papai, e amo a Aline, apesar do que ela fez. Mas não vou permitir que ninguém me desrespeite desta forma, nem mesmo a família. Bem, minha mãe disse após um longo silêncio. Espero que você esteja feliz com sua casa vazia e seus preciosos limites. Sua irmã precisava de você, e você a falhou. A ligação terminou, me deixando emocionalmente esgotada, mas resoluta. Eu esperava essa reação, havia me preparado para ela, mas ainda doeu profundamente ser retratada como a vilã em uma situação onde eu era claramente a vítima. As semanas seguintes foram um borrão de pedidos de indenização ao seguro, orçamentos de empreiteiros e procedimentos legais. O dano à minha casa era extenso. O banheiro precisava ser completamente refeito. A cozinha exigia novos armários, bancadas e pisos. Paredes precisavam ser reparadas e repintadas por toda a casa. A seguradora inicialmente relutou em cobrir os danos, argumentando que eu havia dado permissão para Aline e Lucas ficarem na casa. Mas com a ajuda de Camila e os boletins de ocorrência documentando a da natureza não autorizada das reformas, eles finalmente concordaram em cobrir a maior parte dos reparos, menos uma franquia substancial. Tirei uma semana de folga do trabalho para lidar com as questões imediatas, dormindo em um colchão inflável no meu quarto, já que minha cama havia sido danificada durante a tentativa de reforma. Helena e meus colegas foram incrivelmente solidários, com vários deles vindo em um sábado para ajudar a limpar o entulho e áreas que não foram estruturalmente danificadas. Não consigo acreditar que sua irmã fez isso, disse Helena, enquanto classificávamos os itens de cozinha que haviam sido embalados desordenadamente em caixas. Família ou não, isso é criminoso. A pior parte são meus pais tomando o lado dela, admiti. Eles honestamente acreditam que estou errada por não deixá-la tomar minha casa. Isso é um sério comportamento de permissividade, observou Helena. Você pensou em conversar com alguém profissional sobre tudo isso? É muita coisa para processar sozinha. Ela estava certa. No dia seguinte, encontrei uma terapeuta especializada em trauma familiar, doutora Elisa Lima. Nossa primeira sessão foi reveladora. O que você está descrevendo é uma vida inteira de violações de limites, disse doutora Elisa depois que eu relatei a história com a Aline. Sua irmã aprendeu cedo que seus limites não importavam, e seus pais reforçaram essa lição.
Este incidente da casa é apenas o exemplo mais extremo de um padrão que está em vigor desde a infância. Nos meses seguintes, enquanto minha casa lentamente voltava a se formar, eu também comecei o processo de reconstruir meu senso de identidade. A doutora Elisa me ajudou a reconhecer os padrões que levaram a esta crise e a desenvolver estratégias para estabelecer e manter limites saudáveis. As consequências legais para Aline e Lucas foram significativas, mas não severas. Eles foram obrigados a pagar indenização pelos danos não cobertos pelo seguro. As acusações de roubo de identidade foram reduzidas quando devolveram todos os meus documentos. Ninguém pegou tempo de prisão, o que foi um alívio, apesar de tudo. 4 meses após o confronto, minha mãe ligou inesperadamente. A voz dela soava diferente, menos defensiva, mais hesitante. Seu pai e eu visitamos Aline e Lucas no novo apartamento deles ontem. Ela começou. Ah! Respondi neutramente, tendo aprendido a me proteger emocionalmente nessas conversas. Foi revelador? Ela continuou. O lugar é um desastre, Mariana. Buracos nas paredes, móveis quebrados, condições imundas. E eles já estão com 3 meses de aluguel atrasado, de acordo com o aviso colado na porta. Sinto muito por ouvir isso, eu disse, genuinamente preocupada, apesar de tudo. Eu acho que podemos ter estado errados sobre algumas coisas, minha mãe admitiu, as palavras claramente difíceis para ela. Nós sempre vimos a Aline como a que precisava de mais ajuda, mais apoio. Não vimos como ela se aproveitava. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo. Obrigada por dizer isso, mãe. Como está a casa? Ela perguntou, mudando um pouco de assunto. Está quase lá. O banheiro está finalmente funcional de novo. A cozinha ainda precisa de trabalho. Nós poderíamos... Seria tudo bem se seu pai e eu viéssemos vê-la alguma hora e talvez te levássemos para jantar? O ramo de oliveira era pequeno, mas significativo. Eu gostaria disso, mãe. 2 semanas depois, meus pais me visitaram. Eles ficaram devidamente chocados com os danos remanescentes e, pela primeira vez, não tentaram minimizar ou desculpar as ações de Aline. Durante o jantar no meu restaurante italiano favorito, meu pai estendeu a mão na mesa e pegou a minha. Nós não te protegemos como deveríamos, ele disse, a voz embargada pela emoção. Como pais, falhamos em ensinar a Aline sobre respeito e consequências. E falhamos com você por sempre esperar que cedesse. Me desculpe, Mariana. Lágrimas encheram meus olhos. Obrigada, pai. Isso significa muito. Nosso relacionamento começou a se curar, lentamente e com ocasionais recuos, mas com um esforço genuíno de ambos os lados. Quanto a Aline, ela finalmente me procurou, 6 meses após o incidente. Nos encontramos em uma cafeteria neutra, ambas nervosas e na defensiva. Eu tenho feito terapia, ela disse depois que nos acomodamos com nossas bebidas. Descobri que tenho alguns problemas com direito e limites. Eu assenti, esperando que ela continuasse. O que eu fiz na sua casa foi errado, ela reconheceu. Na época, eu realmente acreditava que tinha direito a ela. Isso é muito bagunçado, eu sei disso agora. Eu concordei, mas agradeço por você dizer isso. Eu e Lucas terminamos. Ela acrescentou. Ele queria te processar pelos custos da reforma. Quando eu disse que isso era loucura, ele ficou muito bravo. Foi quando eu finalmente vi o que todo mundo estava vendo. Conversamos por 2 horas, abordando terrenos dolorosos, mas também encontrando momentos da conexão que tínhamos quando éramos crianças, antes que expectativas e o sentimento de ter direitos envenenassem nosso relacionamento. Eu não convidei a Aline para voltar a ficar comigo, e ela não pediu. Em vez disso, eu a ajudei a encontrar recursos para moradia acessível e a recomendei para uma posição inicial em uma empresa onde um amigo trabalhava. Pequenos passos em direção à independência que ela teria que manter por conta própria. 1 ano após o desastre da reforma, minha casa estava finalmente restaurada, de certa forma, melhor do que antes. Aproveitei a oportunidade para fazer atualizações que já estava planejando, escolhendo cada item e acabamento por mim mesma. No aniversário daquele terrível retorno para casa, dei um pequeno jantar para as pessoas que me ajudaram durante a crise.
Helena e o marido dela, Camila, Dona Lúcia e 2 colegas que passaram fins de semana ajudando nos reparos. Enquanto estávamos sentados ao redor da minha mesa de jantar, desfrutando de boa comida e melhor companhia, Helena levantou a taça para um brinde. Para Mariana, que aprendeu que às vezes a coisa mais forte que se pode dizer é não, e que os limites mais difíceis de estabelecer são frequentemente os mais importantes. Todos brindaram, e um calor me preencheu que não tinha nada a ver com o vinho. Eu havia perdido algumas coisas neste último ano. A confiança cega na minha irmã, o apoio inquestionável dos meus pais, a crença ingênua de que a família nunca me machucaria de verdade. Mas eu havia ganhado algo muito mais valioso. O conhecimento de que eu era forte o suficiente para me defender, mesmo contra aqueles que eu amava, que estabelecer limites não era egoísmo, mas necessário para relacionamentos saudáveis. Que às vezes a coisa mais amorosa que se pode fazer por alguém é parar de permitir o comportamento destrutivo dele. Enquanto meus convidados conversavam e riam ao meu redor, percebi que havia criado um tipo diferente de família ali, construída em respeito mútuo, limites claros e carinho genuíno, o tipo de família que eu mereci o tempo todo. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.